Hoje, dia 13 de novembro de 2025, a história que eu vou contar é essa. Eu tive uma visão que eu estava em um lugar, e naquele lugar apareceram várias pessoas de branco, disfarçados de anjos. E eu vi que eles não eram anjos. De repente, eles não estavam de asas, estavam forma humana, mas disfarçava que era pessoa usada por Deus, mas não era usada por Deus. Eles eram usados por Satanás. De repente, eu vi que eles tentavam, eu percebi que não eram eles, que eles estavam disfarçados. Eles tentou mostrar algo, aproximar de mim e estender ramos de algodão verde. Quando eles vêm na minha direção, eu falei: vocês não são essas pessoas usadas por Deus. Eles tentou disfarçar, inverter tudo, passar como pessoas de Deus. E eu falei: não, vocês não são. Aí eles pegou e sacudiu o galho de algodão. Quando ele sacudiu, caiu uns bichos brancos em mim. Eu falei: Jesus, me salva. Me salva, Jesus. Me salva, Senhor. Aí naquele momento, eu vi a cruz do Senhor. E ele falou: a presença de Cristo. E eu abri os olhos. Eu estava sentindo tanta dor na barriga. A dor parecia que estava cortando a minha barriga. Era uma dor forte, terrível. E eles falavam assim: vamos repetir a segunda sessão. E eu falei: me salva, Senhor Jesus, me salva. E eu estava com a minha cruz. A minha cruz estava em frente aos meus olhos. E o Senhor falou: a presença de Cristo. E eu abri os olhos. Então fez eu lembrar que uns dias atrás eu tive uma visão assim. Na visão ele falou assim: toca na barriga dela, coloca as doenças. Eu vi algumas coisas assim, que minha barriga ficando estranha. E eu comecei a fazer o sinal da cruz em cima da minha barriga e eu melhorei. E na visão eles falou: vão repetir a sessão. Então aquele feitiço foi desfeito. Então eles repetiu de novo. Na visão mostrou. E um tempo atrás, uns dias atrás, eu lembro que eu tive essa visão mesmo. Eles falavam assim: toca na barriga dela. E eu vi. Isso, jogam mortos na barriga dela. Como se fosse que minha barriga estivesse morta, morrendo aos poucos. Isso que aconteceu na hora dessa visão, que eu voltei ao normal, dessa madrugada, e que eu lembro que um tempo atrás eu fiz isso, minha barriga doía. Mas era uma dor terrível. Eu corri e pedi o Senhor proteção, fiz o sinal da cruz na minha barriga, porque a cruz de madeira desfaz a bruxaria, mas você tem que estar fervorente na fé. Eu medito o tempo inteiro as orações. Eu também vou na igreja, pego a hóstia consagrada, porque a hóstia consagrada representa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, então, na Eucaristia, ele serve como luz, como remédio para nos proteger dessas forças infernais, né, do mal, porque existe. Aí eu comecei a rezar, pedir Deus proteção, que me proteja. Então, eu vou deixar uma dica nesse vídeo. Muita gente não reza, muita gente fica doente e acha que é comum. Doença surgida pelo mal mesmo. Vocês começam a rezar, começam a usar suas fé, compra a cruz de madeira, que Cristo falou para mim que a cruz de madeira é a autoridade de Cristo. E viva a fé. Essa oração aí, a oração de São Bento, é contra todo o mal, contra o maligno, contra o demônio, Satanás, porque São Bento sofreu muito essas coisas. Então, um dia o Senhor Jesus falou assim: coloca a oração do São Bento, que é contra o maligno, né? Contra todo o mal. Também recomendo vocês lerem o Salmo 91, é muito importante. Ler a Bíblia, escuta a Bíblia, vá na igreja. Porque o mal, ele tenta destruir quem está com Deus. Porque quem está lá com ele não quer saber, não. Eu vivo rezando, eu vivo fazendo jejum, penitência, jejum e sacrifício. O próprio Deus que manda eu fazer.
Então, eu recomendo as pessoas fazer essas coisas, porque isso aí serve para proteger vocês. A penitência, um dia eu falei para o Senhor, Senhor, essa penitência é para agradar seu coração? Ele é para pagar seus pecados mesmo. Aí eu peguei e falei assim, então jejum é para nós ficar junto, coladinho, né? Aí eu passei a fazer essas coisas para agradar a Deus. E para Deus, para mim ter a proteção divina também. Não quer dizer que você reza um pouquinho e pronto, não. A nossa vida é uma constantemente, você tem que estar vivendo em oração, todos os momentos, igual Paulo de Tarso escreveu na Bíblia lá, orar sem cessar, é o tempo inteiro. Vocês devem ir na igreja nos domingos, o domingo é o dia do Senhor. Vocês devem ver em oração, ler na Bíblia, estando no ônibus, coloca a gravação lá para vocês meditar onde você estiver. Carrega a Bíblia. Um dia o Senhor falou para mim, você vai sair? Carrega a Bíblia, porque ela é a espada do cristão. Eu todo lado que eu vou ler a Bíblia, eu tiro a Bela no ônibus, ler onde eu tô, eu abro ela um pouquinho, ler. E coloca a gravação para mim ouvir das escrituras, porque percebe, Satanás quer destruir, é que está com Deus, porque está com ele, quer saber não. Então você aí, às vezes está doente, passa a usar uma cruz de madeira e fala, em nome do Senhor Jesus, todo feitiço será desfeito, e faz o sinal da cruz. Também o Senhor me ensinou assim, ó, em nome de Jesus, todo mal é obrigado a sair daqui. Também foi o Espírito Santo que me ensinou também. E passa a rezar muito a oração do Espírito Santo, porque quem reza o Espírito Santo encontra o Senhor Jesus. E vamos fazer isso, viu? E está aí a sua oração, comece a meditar de São Bento. Que a cruz sagrada é minha luz e não um dragão meu guia. Retire Satanás, não me ofereça coisas vãs. O que vocês me oferecem é mal, bebam vocês mesmos os seus próprios venenos. Que o Espírito Santo ilumine nossas vidas. Pai Celestial, não deixe nós, vem nos salvar desse mal, vem nos salvar de todo o mal, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido, não deixe-nos cair em tentação, e nos livre de todo mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Senhor, abre os meus lábios e a minha boca, anunciamos o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demorar. Senhor, cerque-me, minha casa, minha família, tudo o Senhor me deu, porque tudo te pertence. Cerque tudo por trás e por diante. Põe sua mão sobre nossa vida e nos deu o mesmo espírito que deu para Daniel. Em tuas mãos entregue meu de corpo e alma e espírito. Amém. Amém, amém. Pode fazer essa oração, que essa oração eu tive livramento de morte, até mesmo de alta velocidade de carreta, que eu atravessei e me vi ela atrás do carro, do outros carros, pela carreira de carro. E eu atravessei correndo, e Deus parou em frente ao carro pequeno, e o cara colocou até a mão no rosto para ninguém batendo. E o Senhor me colocou do outro lado e parou o carro para não tombar. O cara ficou com a mão no rosto, me olhando, balançando a cabeça doido, sem saber o que aconteceu. Aconteceu que eu estava seguro nas mãos do meu Pai Celestial. Então reze com fé, reze fervoroso, seja um crente fervoroso, um servo de Deus de verdade. Não importa quem você já foi, não importa com seus pecados, porque quem te justifica é Deus. Só crê que você tem que ser salvo. O eu vi o lago de fogo, o mal vai para lá. Mas que nós procurar o Senhor, nós será salvo. Bruxos também, eles não têm vez com Deus. Eles também serão condenados ao inferno. Por quê? Ele só faz maldade. Ele só destrói as plantinhas de Deus. Vocês acham que Deus quer que nós sejamos destruídos? Deus quer que nós sejamos preservados. Então, todos os bruxos mundiais, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não têm vez em frente ao trono de Deus. Vocês convertam. Converta, porque vocês também foram feitos pelas mãos divinas, tá bom? Seja convertido para ser salvo. Que o Deus Todo-Poderoso é de abrir os seus ouvidos e os seus olhos para ser obediente à lei divina. Que o Espírito Santo te abençoe. E também, outra coisa que um tempo atrás o Senhor mostrou na visão. Espiritismo não conta nas escrituras. Então é bom analisar isso bem, ler as escrituras. Não pode consultar os mortos, porque a gente tem que consultar os vivos. Lembra que Jesus falou, Senhor Jesus, que Deus, ele é dos vivos e não dos mortos. Ele é de Abraão, de Isaac e de Israel. Nós somos descendência dele. Eu sou israelita legítima. Então, e você está sendo?
Então luta para ser salvo. Porque quem está consultando os mortos, nem você está consultando, é Satanás. Satanás passa pelos mortos, fala com as pessoas, engana as pessoas e depois as pessoas não serão salvas. Porque eles não estão seguindo o Deus Todo-Poderoso. Não estão seguindo Jesus. Isso é uma religião falsa. Não é uma religião baseada no Espírito Santo. Eu estou falando verdade. Eu não estou mentindo. Que o Espírito Santo nos ilumine para a humanidade ser salva. Por quê? Salvar eu, salvar minha família e salvar a humanidade. Porque a humanidade pertence somente ao Criador, porque Ele criou. Mas por isso que nós não devemos seguir Satanás. Que o Espírito Santo ilumine nossas mentes, ilumine os nossos corações, para nós amar Deus como filhos e Ele como nosso Pai, para todos ser salvos. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Graças, papai, por tudo. Graças, papai celestial, por tudo. Graças, papai celestial, por tudo. Eu te amo, papai. E vou te amar para sempre. Eu não quero nada desse mundo. Eu só quero só o seu amor. Eu não quero viver enganada por esse mundo. Eu só quero só ser salva. Eu abri mão do mundo e fiz o voto da castidade quando Deus apareceu para mim um tempo atrás e falou que eu pertenço a Ele. Então eu fiz o voto da castidade para viver só para Ele. Tem anos que eu fiz o voto da castidade. Então eu não namoro, eu não tenho interesse em nada desse mundo. A única coisa que eu tenho interesse é viver para Ele e morrer para Ele. Se eu tiver de morrer, eu morrerei para Ele. Se tiver de viver, eu vivo só para Ele. E um dia, eu quero que saiba, na terra eu sou uma peregrina. E um dia eu vou viver no meu paraíso, que é onde que me espera aquelas pessoas que é guiada pelo Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui eu sou apenas uma peregrina. Portanto, é por isso que eu não quero nada desse mundo. Eu não quero viver enganada por esse mundo, por tanta picuinha, por tanta palhaçada. Que Deus seja louvado e abra os ouvidos desses aí que tá tampado, os olhos e os ouvidos, para não ouvir as coisas de Deus e viver enganada, com bobeira, achando que é mil coisas e não é nada, diante do trono de Deus. Eu coloco todos os meus inimigos em frente ao trono de Deus. Vamos ver quem é mais forte. Que Deus seja louvado e me defende de todo o mal, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Graças te dou, meu Pai Celestial, por ser o meu Deus e meu Criador. Eu te amo. Cura as pessoas que estão doentes de enfermidade maligna. Não importa qual enfermidade, física ou espiritual. Toca com a sua mão poderosa e queima todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Assim que meu Pai Celestial me chama, Angelina, sua filha. Amém? E eu tenho a coroa. Eu sou coroada por Ele. E ele também essa semana, ele já fez isso várias vezes, só que essa semana foi forte. Ele chegou e virou na minha cabeça com a sua própria mão um vidro cheio de azeite puro. Ele falou, isso é azeite puro. Glória a Deus, aleluia. E ele também falou, você é uma pastora. Você é uma pastora. Que Deus seja louvado. E ele mostrou uma cruz tão grande aqui, no terreno aqui, e ele falou desse jeito. Você recebeu o ministério, a homenagem ao Cristo. Oh, Deus, seja louvado, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele também falou, essas coisas você fala com muita sinceridade, porque e autoridade, porque é muito importante tudo que Deus está passando para você. Então, estou gravando esse vídeo para glorificar o Cristo, o nosso Senhor do céu, o nosso Deus, o único Deus que vive e que vive de eternidade e eternidade, é o Senhor Jeová, Hosana Celestial. Ele é Deus. Amém? Amém? E graças a Deus. Quem não aceita Ele, não tem Deus. Ele é o único Deus verdadeiro e que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Ele me chama assim de Angelina. Te amo, papai. Glória a Deus. Aleluia.